fases para tirar um lançamento do papel. Eu vou partir do pressuposto que você é um profissional de bastidores. No entanto, mesmo que você seja especialista, você vai poder usar esse checklist que eu vou te passar assim, olha, redondo, sem problema, tá? Vamos lá. Então, a fase 1 é a fase que eu vou chamar de kickoff. Kickoff nada mais é do que um pontapé inicial, tá? Vou até colocar aqui. É a fase do pontapé inicial. Vou jogar aqui para baixo, meu toque, gente. Vamos lá. Então vamos lá. Fase 1, kickoff, o pontapé inicial. Quais são as atividades que você vai ter que executar no pontapé inicial? Primeira questão, mapeamento da concorrência. Gente, o mapeamento da concorrência, ele tem que ser planilhado. Então, antes de você chegar e já sair desenhando o lançamento, a primeira coisa que você precisa entender é como é que o mercado funciona. E eu vejo muitos erros, mas muitos erros aqui. Quando eu faço análise de lançamentos, e eu já fiz muitas análises, eu vejo que as pessoas, às vezes, criaram um evento, criaram a oferta, assim, só olhando para o próprio negócio. E aí tem um monte de gente que fala assim, ai, mas eu acho tão ruim olhar para a concorrência, eu acho que, sei lá, pode roubar minha criatividade. Gente, eu não sei da onde que inventaram isso é o maior amadorismo que existe. Você tem que saber tudo que os seus principais concorrentes diretos, pelo menos, estão fazendo. O que é que eles estão, como é que eles estão produzindo conteúdo? Então, isso daqui, olha, tem que estudar. Como é que os principais players do mercado estão produzindo conteúdo? Tenta identificar ali, abre todas as redes sociais, as principais, para ver se eles estão lá. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, tudo, Pinterest. Dá uma olhada, vê se eles estão em todas as mídias. Tenta analisar pelo histórico qual que é o calendário da linha editorial deles. Se possível, planilha ali os temas. Dá uma olhada nos comentários que as pessoas fazem. Gente, isso é super importante, é tentar entender o comportamento do mercado, o que é que as pessoas gostam. Então, se você entra, por exemplo, no canal do YouTube, é simples de identificar quais são os títulos dos vídeos que as pessoas mais clicam, os mais visualizados, os que geraram mais engajamento, o número de likes. Esse tipo, a Karina está perguntando que tipo de análise fazer da concorrência. Exatamente isso que eu tô acabando de explicar. É realmente tentar mergulhar a fundo para entender o que é que a concorrência faz. Outra coisa, se ele está em lançamento, se inscrever nos lançamentos, fazer o que a gente chama de swipe file do mercado, entendendo, guardando mesmo, tirando print das páginas de captação, das páginas de vendas, analisando os anúncios, entrando na biblioteca de anúncios, vendo quais são os anúncios que essas pessoas estão rodando, as chamadas dos anúncios que essas pessoas estão rodando. Isso tudo, gente, não é dar uma olhadinha. Isso tudo precisa gerar um documento que se chama mapeamento da concorrência. Porque quem não planilha dados, quem só fica olhando, vai gerar uma sensação de confusão mental cada vez maior. Você precisa colocar isso em algum lugar. Então, você viu alguma informação, coloca na sua planilha e vai gerando dados, vai gerando informações. Tudo isso é fundamental. Se você quer ser profissional desde o dia 1, acredita no que eu estou falando. Você pode ser um iniciante, você não precisa ter equipe, mas tem como você ser profissional desde o dia 1. E tem muita gente que está no mercado há muito tempo, que fatura bem e que é amador. Não precisa ser o seu caso. Amadorismo e profissionalismo não tem a ver com tempo de experiência no mercado, com quanto você fatura e com o tamanho da sua equipe. Tem a ver com a postura e tem a ver com a forma como você lida com esse tipo de processo. A sua organização para estudar o mercado e a sua organização para estruturar o seu próprio negócio e a sua rotina de trabalho. Isso sim tem a ver com profissionalismo. Então, vamos lá. Biblioteca de anúncios.
Páginas, né? Promessas. Gente, tem que mapear todas as promessas que os seus concorrentes fazem. Identidade visual, tudo isso. Comentários nos posts. Ficar atento a tudo isso, tá? Então, o primeiro ponto, o kickoff de qualquer projeto é fazer o mapeamento da concorrência. Depois, o que você vai fazer? Feito o mapeamento da concorrência, se o seu expert já produz conteúdo, se ele já tem audiência, pesquisas com a audiência do expert e mapeamento do histórico dele. Então, é saber como é que foi que essa audiência foi construída, se já houve investimentos em anúncios ou não, se essa pessoa já comprou seguidor ou não. Às vezes eles não querem admitir, mas compraram, tem que pedir para falar. Como é que foi a criação dessa audiência também em termos de calendário editorial? Essa audiência foi trazida para ver que tipo de conteúdo e fazer pesquisas com a audiência. Quem é você? O que você está aqui? Pesquisa com a audiência é a coisa mais simples de ser operacionalizada. Você consegue fazer pelo próprio Google Forms. Não precisa colocar lá para a pessoa dar um nome, mas colocar idade, onde você mora, o porquê que você está aqui, por que você me segue, o que você mais gosta de ver no meu perfil, o que você gostaria de ver aqui que eu ainda não falo, qual é o seu maior sonho hoje, qual é o maior problema, dor ou desafio hoje. Se você quiser, dá até para perguntar qual é a sua faixa média de faturamento mensal, quanto é que você ganha por mês. Esse tipo de pesquisa você joga no formulário do Google e você dispara tanto para a lista de e-mail do expert, se ele já tiver uma base, né, uma lista, como nos próprios stories, nos canais orgânicos do expert, você pode colocar lá, me deixa conhecer melhor você, eu preciso de 5 minutos da sua atenção. Por quê? Porque a partir do momento em que eu conheço você, eu consigo produzir conteúdos melhores para você. Então, esse kickoff é fundamental, tá? Pesquisa o mercado, pesquisa com a audiência do expert, mapeamento do próprio histórico do expert. A partir de toda essa inteligência, o que você vai fazer? Você, a partir do momento que você tem todos esses dados, você vai criar aí um entendimento de quem é o seu público-alvo e fazer o desenho das personas, né? Porque pode ser que você trabalhe com uma persona só, pode ser que você desenhe mais de uma persona para o mesmo negócio e não há problema nenhum nisso, tá? O que é o problema é você desenhar, tipo, muitas personas. Não tem necessidade, mas você criar 2, até 3 personas para o negócio não tem problema nenhum. Então, o importante é você ter um entendimento de quem é seu público-alvo, você desenhar a persona para entender com profundidade para quem que o seu especialista vai falar. Né? O que é que ele precisa suprir que o mercado não tem, ou que o mercado não tem do jeito que ele tem para colaborar com aquele mercado. É a partir daqui que você vai entender qual que é, e aí você vai desenhar isso com o seu expert, a certidão na linha editorial do especialista. Lá na comunidade, inclusive, a gente tem até um documento que ajuda o lançador a conduzir a entrevista com o especialista e produzir realmente uma certidão da linha editorial. Mas, basicamente, aqui vou fazer um resumo. O que é que você precisa entender? Qual é o tema principal que vai ser tratado? Quais são os temas secundários que vão ser tratados no perfil? Quais são os valores desse especialista? O que é que ele quer transmitir para aquela audiência? Lembrem-se, a linha editorial é o perfume do produtor de conteúdo que se espalha por todos os conteúdos que ele vai produzir. Veja, eu garanto para vocês que devem ter outros professores por aí, outros marqueteiros que ensinam a fazer lançamento ou que ensinam você a estruturar o seu negócio. Mas aqui eu falo do meu jeito, eu falo a partir da minha experiência, até porque, modéstia à parte, eu sou uma das pessoas que tem mais experiência, mais anos, eu brinco que são horas de voo e resultados
nesse mercado. Mas cada um vai ter a sua própria maneira de explicar, cada um vai ter o seu diferencial competitivo, cada um vai ter o seu jeito, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, as bandeiras que vão ser levantadas, né? As brigas que vão ser compradas, as formas de reagir às críticas, aos haters, as formas de lidar com a audiência, se vai ter um hashtag subido, né? Se vai se criar uma tribo em volta do especialista ou não. Tudo isso precisa, depois da pesquisa do mercado, depois de todos esses mapeamentos, precisa ser criado com o especialista. Isso daqui é quase como uma constituição federal, né? Que dá os princípios de produção de conteúdo nas mídias para o especialista. Depois desses entendimentos, o que vocês vão fazer? Um calendário editorial para cada uma das mídias que serão trabalhadas pelo especialista. A gente está falando aqui do quê? De conteúdo gratuito para criação de base e autoridade no mercado. Tá? Então, depois de criar tudo isso, aí vocês vão pensar assim: quais são as mídias sociais em que eu preciso criar conteúdo? Quais são as mídias que eu acho que vale a pena hoje a gente ter? Ah, eu acho que vale a pena ter Instagram. Hoje em dia, Instagram é praticamente uma coisa que é obrigatória, né? Uma rede social obrigatória. Instagram, a gente vai para o YouTube? Sim ou não? E aí, lembrem-se daquilo que eu falei. Se você é da banca do Eu Sozinho e o seu especialista precisa da sua ajuda para postar vídeos, é difícil você partir para várias redes sociais. Agora, vamos supor, e tem vários especialistas assim, que são muito espertos, que já se gravam e já editam e já pegam e já sobem na mídia social. Aí, nesse caso, eventualmente, ele consegue produzir conteúdo para mais de uma mídia. Tá, beleza. Então vai ser Instagram. E como é que vai ser o nosso calendário? Vai ter post no feed todo dia? Que tipo? Vai ser carrossel? Vai ser Reels? Vai ser... O que vai ser? E Stories? Como é que vai ser a frequência desse especialista nos Stories? E lives? Vai ter lives? E como é que a gente vai fazer? Vai ter um canal no Telegram? Vai ter... Enfim, essa é a hora de vocês mapearem como é que vocês vão construir uma base. Gente, a gente que trabalha com lançamento e com produção de conteúdo na internet, esse é o trabalho mais fundamental para que o seu lançamento lá na frente, por isso que essa daqui é a fase 1 de kickoff, é o pontapé inicial, porque isso daqui é o que vai garantir um bom resultado no seu lançamento. Principalmente se você tem pouca verba, essa conexão com o expert já com uma base sólida que ele vai construir, ainda que seja aos pouquinhos, ainda que não seja para milhões de pessoas no começo, não tem problema. Mas ainda assim, a gente precisa alimentar cada vez mais nos experts a necessidade desse trabalho duro que é produzir conteúdo e gerar conexão com a audiência, tá? Feito isso, fez o calendário editorial, o que vocês vão pensar? Definição de verba de distribuição de conteúdo gratuito. Lembra do que a gente falou no começo dessa aula? Que está cada vez mais difícil garantir que o tio Mark, principalmente, entregue os conteúdos que são produzidos para a audiência? O alcance está diminuindo cada vez mais. Então, pois é, o que você precisa garantir? Que esse conteúdo gratuito, principalmente os melhores conteúdos gratuitos, que eles sejam distribuídos para a base. Então, normalmente, a gente trabalha com uma verba, ok, no tráfego pago, a gente trabalha com uma verba para distribuir esses conteúdos. E essa verba não faz parte do centro de custos do lançamento. Essa verba faz parte, chama aqui dentro de verba de guerrilha. Ela faz parte da construção do branding, porque o retorno dela não é muito tangível, sabe? Então a gente separa a verba de tráfego assim dentro da casa. Ah, por mais que eu tenha uma verba, sei lá, de 10 mil reais para o próximo lançamento, essa verba de 10 mil reais do próximo lançamento é do lançamento, não tem nada a ver com a distribuição de conteúdo e a geração da minha marca no dia a dia. Então, quando finaliza um ano,
eu planejo quanto que eu vou gastar de verba de guerrilha para construção de branding ao longo do ano seguinte inteiro, e isso não tem nada a ver com verba de lançamento, tá? Então aqui a gente já define a verba de distribuição de conteúdo gratuito e geração aqui de base com tráfego pago. Outra coisa, produzir um manual de identidade visual do expert. Por mais que você não seja um baita designer e não tem problema, mesmo com essas ferramentas, você já consegue produzir pelo menos um logo para aquele expert e definição de cores da marca. É legal você ter isso, você escolher quais são as cores da marca, tá? Aqui também a gente costuma pedir para o expert fotos. Quando ele não tem fotos boas, ou, né, no caso de verba curta, que é super comum, o que, que você faz? Você pede para o expert fazer uma sessão de fotos, ele chama alguém que ele conhece, que é um bom fotógrafo, que tira com o celular mesmo, mas pede para ele tirar na frente de paredes brancas, tirar num dia bem iluminado na frente da janela, se vira nos 30. Mas a gente precisa de fotos. Tudo isso, gente, veja, tudo isso é antes de chegar a pensar em lançamento. Tem que definir tudo isso. O que mais que você precisa definir? Configuração, né, das ferramentas de anúncios e formas de pagamento. Como é que vocês vão pagar essas ferramentas de anúncios? Registros de domínios em nome do expert, ou se já tem um nome do produto, mas enfim, às vezes no começo da parceria não tem, tá tudo bem, registra só no nome do expert. Configuração dos servidores e contratação de ferramenta de e-mail marketing. Tá? Então, isso tudo aqui tem que ser no kickoff. Você faz praticamente o onboarding do especialista, né? Tem uma live minha, que é um manual interno e externo. Tem uma live minha que eu explico isso. Eu acho que ela ainda está disponível. Vou até olhar aqui no meu canal. Eu fechei com o Expert agora, ó. Vocês vão ver, é a live 87. Eu não vou tirar do canal, pelo menos nos próximos dias, mas vejam isso, tá? Vejam essa live, porque eu vou tirar ela no ar. Isso daqui é presente, tá bom? Então, como fazer o onboarding do Expert, vou deixar isso daqui para vocês. Isso tudo é na fase 1 de kickoff. Pegou um projeto, é isso daqui que você tem que fazer. É a primeira coisa que você tem que fazer.